Olá, sejam bem-vindos ao canal Anatomia Cura, um canal destinado exclusivamente ao ensino da anatomia humana. Eu sou o professor Gustavo Cura e na videoaula de hoje estarei abordando a anatomia do sistema urinário. O sistema urinário consiste em 2 rins, 2 ureteres, a bexiga urinária e a uretra. As estruturas do sistema urinário apresentam a seguinte situação com relação ao peritônio. Só para relembrar, o peritônio é uma membrana serosa que reveste as paredes do abdômen e alguns órgãos. Então, as estruturas do sistema urinário têm uma situação retroperitoneal, ou seja, estão atrás do peritônio. Nesta imagem, eu consigo observar o rim direito e o rim esquerdo, e também a presença de uma lâmina de peritônio parietal passando em frente ao rim. O rim, como está posicionado atrás do peritônio, apresenta uma situação retroperitoneal. Notem nesta imagem a presença do ureter e aqui a presença da bexiga urinária. Essa lâmina de coloração amarelada está representando o peritônio parietal. Veja que o ureter e a bexiga urinária estão atrás do peritônio, portanto, são retroperitoneais. Rins. Os rins regulam a composição e o volume do sangue e removem os resíduos. É função do rim também ajudar a regular a pressão arterial. Com relação à anatomia externa do órgão, o rim é um órgão que apresenta um formato semelhante a um feijão. Notem vocês o rim sendo visualizado através da sua face anterior e aqui ele visualizado através da sua face posterior. Observe também a presença do polo inferior e a presença do polo superior. No polo superior do órgão, é possível notar a presença de uma glândula depositada, assentada sobre o polo superior. Glândula essa denominada de suprarrenal. Então, a glândula suprarrenal está posicionada no polo superior de cada rim. Nesta imagem, eu consigo mostrar a presença de uma margem na lateral do rim, chamada de margem lateral, que apresenta-se na forma convexa. No lado medial, eu encontro a margem medial do rim, que caracteriza-se por ser côncava. Notem vocês que na margem medial do rim encontra-se uma região de entrada e saída de estruturas anatômicas. Esse local de entrada e saída de estruturas anatômicas recebe o nome de hilo renal. Então, o hilo renal é observado através da face anterior e também pode ser observado através da face posterior. No hilo renal, as principais estruturas, ou melhor, as estruturas mais visíveis são a artéria renal e a veia renal e a pelve renal. Pela artéria e pela veia passa sangue. E pela pelve renal, a urina produzida no rim vai ser escoada. Ao retirar as estruturas do hilo renal, eu encontro um espaço. Esse espaço que forma-se após a retirada das estruturas do hilo
recebe o nome de seio renal. Seio é um espaço, é uma cavidade. Então, após a retirada das estruturas do hilo, é visível a presença do seio renal. Notem vocês que lá no fundo do seio renal é visível a presença das papilas renais. Notem que as papilas renais apresentam uma série de aberturas. Aberturas estas por onde a urina produzida no rim vai ser escoada. O rim apresenta uma membrana recobrindo a sua superfície. Esta membrana que recobre a superfície e ajuda o rim a manter a sua forma, recebe o nome de cápsula fibrosa. Então, a cápsula fibrosa é a membrana externa que recobre a superfície do rim e ajuda ele a manter o seu formato. Com relação à anatomia interna do órgão, após a realização de um corte frontal, é visível a presença do tecido renal disposto numa coloração diferente. É visível uma parte mais escura e uma parte mais clara dentro do rim. Essa região escura que encontra-se dentro do rim recebe o nome de medula renal. Medula significa o que está dentro. Então, o tecido renal que está dentro do rim é a medula renal. Já o tecido renal que está voltado para o meio externo, que está direcionado para fora, recebe o nome de córtex renal. Córtex significa o que está voltado para fora. Então, o tecido renal que está voltado para fora é o córtex renal. Note que entre uma medula e outra, o córtex passa. Uma porção do córtex adentra por entre as medulas renais. E essa porção do córtex que adentra por entre as medulas renais recebe o nome de coluna renal. Então eu vejo aqui uma coluna renal, outra coluna, mais uma. Então, coluna renal é a porção do córtex que passa por entre as medulas. Notem vocês que a medula apresenta um formato piramidal. Por apresentar um formato piramidal, a medula renal também recebe o nome de pirâmide renal. Então, pirâmide renal é a mesma coisa que medula renal. A pirâmide renal apresenta uma região mais larga. E essa região larga da pirâmide renal recebe o nome de base. Notem que a base de uma pirâmide renal está direcionada para o córtex renal. A pirâmide apresenta também uma ponta. E a ponta da pirâmide renal recebe o nome de ápice. Notem também que o ápice de uma pirâmide renal nada mais é do que a papila renal que foi mostrada lá no início da aula. Então, ápice da pirâmide ou papila renal é a mesma estrutura. Notem vocês que a pirâmide renal, através do seu ápice, adentra dentro dessas estruturas coletoras de urina, que serão abordadas na segunda parte da aula. Como havia comentado lá no início, cada papila renal apresenta uma série de aberturas. Estas aberturas são as aberturas dos ductos coletores. Então, eu tenho aqui um esquema mostrando a unidade funcional do rim, filtrando o sangue, e o subproduto dessa filtragem do sangue é a urina.
a urina produzida no rim escoa através dos ductos coletores que estão se abrindo nas papilas renais. Esta é uma imagem de um rim natural. Esta região do rim, que compreende o córtex renal com as pirâmides renais, recebe o nome de parênquima renal. Notem no parênquima renal a presença de várias estrias percorrendo o parênquima, e essas estrias que percorrem o parênquima demonstram que nesta região está passando os ductos coletores. Então, estas estrias que são visíveis no parênquima renal demonstram a passagem dos ductos coletores. No parênquima renal, situa-se as unidades funcionais do rim, os néfrons. Então, são os néfrons os responsáveis por filtrar o sangue. Os néfrons estão situados no parênquima renal. Topografia renal. Topografia na anatomia representa a localização, a posição de uma determinada estrutura anatômica. E nesta imagem eu consigo observar as relações posteriores dos rins com as estruturas que estão nas suas adjacências. Então notem que o rim direito ele está posicionado um pouco mais abaixo que o rim esquerdo. Isso se deve pela presença do fígado no lado direito, que acaba empurrando o rim direito um pouco mais para baixo. Notem que o rim esquerdo alcança o nível da 11ª costela. Já o rim direito alcança o nível da 12ª costela. A 11ª e a 12ª costela atuam como um fator de proteção para os rins. Se você levar uma pancada na parede posterior, este trauma, esse impacto, vai ser absorvido nas costelas. Então, as costelas exercem um fator de proteção para os rins. Note também que cada coloração está representando o local do rim que está voltado para um determinado músculo. Então, essa região que está em verde é a região do rim que entra em contato com o músculo diafragma. A região em vermelho entra em contato com o músculo transverso do abdômen. A região que está em amarelo entra em contato com o músculo quadrado do lombo. E a região que está na cor roxa está entrando em contato com o músculo psoas maior. O rim está envolvido por várias camadas de tecido. A fáscia renal é uma camada fina de tecido conjuntivo que ancora, que fixa os rins às estruturas adjacentes e também na parede posterior do abdômen. Então, o rim está preso, está fixado nas estruturas adjacentes e na parede posterior do abdômen pela fáscia renal. A cápsula adiposa é uma massa, uma bola de tecido adiposo que envolve os rins. Envolve os rins, protegendo os rins contra os traumas e também ajuda a manter, ajuda a fixar o rim na sua posição anatômica. A cápsula fibrosa foi abordada no início da aula e é aquela lâmina de tecido conjuntivo denso que recobre a superfície do rim e ajuda o rim a manter o seu formato.
Nesta imagem, eu consigo mostrar a você a presença da cápsula adiposa, que é uma massa de tecido adiposo que envolve o rim. Você vai ver na sequência que a cápsula adiposa, ela tem uma subdivisão, ela é subdividida em gordura perirenal e gordura pararrenal. Nesta imagem de corte transversal, eu consigo observar a cápsula adiposa, essa região amarelada que está ao entorno dos rins é a cápsula adiposa. E eu também consigo observar a presença aqui da fáscia renal, passando em frente, passando atrás do rim e fixando o rim nas estruturas adjacentes. E a cápsula fibrosa é aquela membrana que está intimamente aderida ao rim. Nessa imagem, também de corte transversal, a presença da cápsula adiposa e aqui a presença da fáscia renal com a sua lâmina anterior e a fáscia renal com a sua lâmina posterior. Relembrando, a fáscia renal fixa os rins nas estruturas que estão nas adjacências. Uma imagem também de corte transversal, onde é possível visualizar a lâmina anterior da fáscia renal e a lâmina posterior da fáscia renal, bem como a cápsula adiposa envolvendo os rins. Nesta imagem da fáscia renal, que está grifado aqui em vermelho, eu consigo perceber que a fáscia renal é a responsável por dividir a cápsula adiposa em gordura perirenal e gordura pararrenal. Então, notem que a gordura que está entre a fáscia e a cápsula fibrosa recebe o nome de gordura perirenal. Mais uma vez, gordura perirenal está entre a fáscia renal e a cápsula fibrosa. Já a gordura pararrenal encontra-se antes da fáscia renal. Então, aqui, gordura pararrenal que encontra-se antes da fáscia renal. Na primeira parte da aula, foi abordado a anatomia do rim e todas aquelas estruturas que estão nas suas adjacências. Na segunda parte da aula, estarei abordando a anatomia da via excretora, que são todos aqueles órgãos, aquelas estruturas responsáveis por eliminar a urina. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.